Então, retomando um pouco, não é, as nossas conversas anteriores, no espírito do que foi proposto pela Amneris, eu queria distinguir, digamos, a abordagem talvez mais formal, acadêmica, etc. E o aspecto aqui é o que os franceses chamam événementiel, né? Quer dizer, esse acontecimento que é o nosso encontro. E eu pensei em sugerir o seguinte título: Conversando com uns e outros. Tá ótimo. Não é? Seria essa uma das alternativas, discutir o título. Exato. E depois, como subtítulo, Fernando e Antônio Muniz Rezende, orientação Amneris. Não é? Eventualmente, eu digo uns e outros, mesmo que não haja outros entrevistados, o tema é este. Exatamente. Conversando com uns e outros. Exatamente. Não é? Perfeito. Então fica aí uma sugestão para você. Gostei muito da ideia, acho que não é? vou aceitá-la. Isso me deixa mais à vontade. Não é? Isso provavelmente te ajuda, mas também me deixa mais à vontade. Né? Eu, pessoalmente, não estou preocupado em fazer, como é que eu diria, uma revisão autocrítica. Não é? Bom, só para te dar uma informação. Ótimo. Eu tenho essa informação, você guarde, não precisa transcrever. Eu tenho um outro entrevistador, né? Um senhor que teve participação na história do Brasil, né, nos anos 60, aquela coisa toda. E ele está querendo fazer uma revisão, né, daquele período. Ele quer fazer a revisão. E me pediu, né, me pediu a colaboração no sentido de conversar com ele, né, sobre aquela época, não é? Sobre a Revolução, etc. Eu aceitei. Ele fez um pouco como você está fazendo, ele gravou tudo e me trouxe. Eu não tenho autorização para lhe passar, mas eventualmente a gente poderá dar uma olhadinha, não é? Uma coisa, só para você saber, e a Mary saber, que outras pessoas estão tentando fazer algo parecido. Não é? Então, o que eu fiz no caso dele? Eu sugeri que ele lesse alguma autobiografia. Né? E prestei para ele este livro aqui, muito interessante. Não sei se você conhece. O senhor havia me mostrado. Eu cheguei a mostrar este mesmo? Este. Então. Né? Chegou comentado. Então, é um pouco isto, né? E eu estou observando que é um fato recente, mas muito interessante. Né? Quer dizer, pessoas mais novas, interessadas, não é, no depoimento de pessoas mais velhas a respeito de um período em que coisas importantes aconteceram. Muito interessante. Muito interessante. Não é? Na medida do possível, pudéssemos intercambiar informações. Exatamente. Seria não é? maravilhoso, Exatamente. seria ótimo. Não é? Eu não sei, eu devo ter mencionado também as cartas do Dr. Alceu de Amoroso Lima, cristão de Ataíde. Sim. Mencionei. Mencionou. Quer dizer, é outra coisa linda, não é?
Aliás, alguém deveria fazer isso, né? Pegar o livro do doutor Alceu, propor uma trajetória, uma não é? biografia. Quer dizer, aproveitar porque as cartas foram publicadas. Se não tivessem sido publicadas, seria diferente. Mas foram publicadas. Então, né? material disponível. Material disponível. Na Né? espera de um pesquisador. Então, conversando com uns e outros. Não, um título maravilhoso. Né? Tá ótimo. Viu? Tá ótimo. E aí é o seguinte, além de nós pensarmos em conjunto sua trajetória, uma releitura do passado, das suas passagens ou cesuras, né, como o senhor havia falado, Isso. a partir disso, a proposta seria a gente traçar uma etnografia da psicanálise bioniana em São Paulo. Ótimo. E de que forma que isso poderia estar. Eu conversei com a Minéris no sábado agora, tem até algumas sugestões aqui, e algumas perguntas que eu precisaria... Mas então, ao colocar o problema dessa forma, fica uns e outros. Seria adequado consultar outras pessoas também a respeito dessa trajetória. Aqui no projeto eu deixei em aberto essa possibilidade. Ótimo, muito bom. Possivelmente outros ionianos, membros da Associação da Sociedade Brasileira, seriam também entrevistados. Uhum. Então a possibilidade ela aparece... Eu até lhe diria, isso me deixa numa posição mais confortável. Ótimo. Né? Para eu não ficar sozinho, para o meu depoimento não ficar pesando demais. Né? E seria um enriquecimento poder comparar o meu depoimento com outros. Então, eu acho que a Meris foi inteligente desse ponto de vista, não enfocar, né, digamos, a tese, o seu trabalho, né, numa pessoa, mas num movimento, numa coletividade, não é? Fica mais socializado. Exatamente. A socialização do conhecimento. Exatamente. A proposta de pensar uma trajetória leva em consideração toda a questão da formação da intersubjetividade. Isso, então, muito aí, nesse bom. caso, nós pensaríamos muito bom. Eu sei que ela tem, bom, eu não vou sugerir os nomes, mas eu sei que ela tem conhecimento. Mas justamente isso que eu conversei com ela, alguns nomes possíveis para mim pegar com o senhor de psicanalistas bionianos em que nós pudéssemos fazer a entrevista e pensar da seguinte forma. Por exemplo, né, não precisaria ser exatamente assim, mas qual seria a receptividade dessa psicanálise, desse saber bioniano aqui no Brasil, especificamente na sociedade brasileira? Qual é a leitura que aqueles que se envolvem com essa prática de sentido costumam fazer desse autor? Por exemplo, bom, tem várias questões que já foram colocadas aqui. Ótimo. Em relação a essa mesma Mas me psicanálise. diga, já que nós temos um pouquinho, olha, está quase no fim do seu horário, mas vamos aproveitar esse pouquinho de tempo. Quais foram as questões, só para a gente eventualmente já começar a gravar? Deixa eu... Por exemplo, enquanto você vai olhando, não é, me ocorre, por um lado, não é, o nome do Inácio Gerber. Foi um dos que ela me sugeriu, inclusive. O Inácio, não é, tem uma posição interessante. Né? O Antônio Sapienza. Mais um que ela colocou aqui também. Tá. Não é? Eventualmente, Odilon de Melo Franco. Esse eu não marquei. Eventualmente. Odilon de Melo Franco. Só para te ajudar, né? Isso é uma pesquisa fácil. Houve há há um mês atrás, um encontro em São Paulo, né, sobre encontro bio, e lá na Sociedade de São Paulo. Você poderia ir lá, né, e ver as pessoas inscritas
e especialmente os coordenadores de grupo. Isso é fácil de fazer, não é? Por que eu estou dizendo? Entre outras coisas. Porque a sociedade está cada vez mais aberta a um diálogo com a universidade. Então, sabendo disso, você indo lá, eu tenho quase certeza, não é, que você vai ter acesso, né, a essas informações. Primeiro. Segundo, talvez até valesse a pena, não sei se isso você conseguiria, mas a Neres conseguiria, os textos, ou pelo menos os textos apresentados oficialmente, né? Neste encontro. O último encontro de bio. Eu digo o último porque houve outros antes. Ela mencionou. Né? Ela mencionou outros antes. Esse daí que o senhor se referiu foi quando? Foi há um mês atrás. Ah, um mês atrás? Há um mês atrás. Maio de 2009? Por aí. Né? Mas eu tenho aqui, não está aqui neste momento, né, os números da revista publicando os textos dos encontros anteriores. Olha, agora o seu trabalho já está ficando, como é que eu diria, mais encorpado, não é? E mais, eu diria, fundamentado. Não é só um depoimento, não é? Uma etnografia. Uma etnografia, exatamente. Ótimo, tá? Por exemplo, as questões que ela tem sugerido, em primeiro lugar, levantar materiais com o senhor a respeito dessa questão bioniana na sociedade brasileira. Então, quem seriam os autores que trabalham com bio, quais materiais desses autores que eu poderia ter acesso? Aí a minha primeira resposta é essa, não é? As publicações relativas aos encontros, entre aspas, bio. Bio 2001, Bio 2004, Bio 2009. 2001, 2004, 2009? Desculpe, eu não sei exatamente a série, eu não sei as datas, não me lembro as datas, mas é fácil. No site da sociedade, será que você vai, certamente. Porque uma visita para a sociedade, acho que até o momento de eu entregar o trabalho, que seria dia 1º de julho, seria um pouco difícil. Não dá tempo. Mas então, entre mas, desculpe, deixa eu falar então academicamente. Você poderá dizer por escrito o que você pretende fazer, não só o que você já fez. Exatamente. Você poderá dizer, não é? E pretendo fazer o levantamento, não é, das publicações por ocasião dos encontros bio. Ótimo. E aí seria o material desses encontros seria o quê? Textos apresentados? Existem textos artigos, e debates. Editais? Tem pelo menos 2 volumes publicados. Tem pelo menos 2. Tá. Né? E é provável que o deste ano também venha a ser publicado. Tá. Mas então, como metodologia da pesquisa, você escreva isso. Com certeza. Né? Com certeza, que esse material vai ser fundamental para a gente. Fundamental. Então, esses 2 volumes que foram publicados, o senhor não se recorda a data, né? Não me recordo. Eu posso pesquisar para você e no nosso próximo encontro, eventualmente, eu lhe mostro. Tá. Mas enquanto isso eu vou dar uma pesquisada também na... Isso, entra na sociedade e não esqueça a palavra encontros bio. Encontros bio. Né? Aí, desses que o senhor havia me falado, os psicanalistas que o senhor havia me falado, bom, Inácio Gerber, Antônio Sapienza, ela também disse Antônio Carlos Eva. O Eva foi o coordenador do nosso último encontro. Tá. Né?
ela falou, inclusive, de uma outra mulher que teria publicado uma tese relacionando Bion com, agora não lembro se é o Edgar Morin ou François Morin. Um dos dois. François Morin. Eu não tenho ideia. Atenção. Aqui no Brasil, alguém teria publicado, eu não tenho conhecimento, ou não tenho lembrança. Certo. Bom, mas de qualquer forma, vamos apurar melhor com ela. Não, mas olha, Fernando, então veja que aos poucos, né, a sua bibliografia vai se tornando mais consistente. Sim, sem dúvida. Né? E aí eu queria uma sugestão. Por exemplo, desses que o senhor me passou, o Odilon, o Inácio, o Sapienza, o Eva, seria interessante eu mencionar a bibliografia deles também? O senhor acha? Porque seria uma das formas de eu chegar ao universo simbólico bioniano, atenção, compartilhado no atenção. Aí é um detalhe até delicado de dizer a você. Eles não publicam muito. Não há, que eu saiba, nenhum deles tem um livro publicado. Tem artigos. Certo. Eu não conheço. Seria interessante, será? Mesmo esses artigos? Será. Do Inácio, por exemplo, eu pedi a ele e ele escreveu, né, um capítulo neste meu livro. Não é neste. Esse você encontra o paradoxo da psicanálise ainda é possível de encontrar? Esse você encontra. É nesse aqui. Aqui tem um livro, um capítulo do Inácio. Está vendo? O capítulo 10º desse meu livro é do Inácio. Certo. Né? Eu poderia pedir emprestado para o senhor esse livro, para mim marcar referência? Pode, depois você me devolve. Na terça mas próxima, este não está esgotado. Tá. Viu? Você vai encontrar, você vai ter facilidade para adquirir este livro. E além desses, quais outros seriam fáceis? Dos meus? Isso, de encontrar. Olha, tem dessa mesma editora, como é que se chama? O Paradoxo da Psicanálise, uma ciência pós-paradigmática. Você conhece? Esse eu conheço. Eu li alguns capítulos dele. Então, aquele outro sobre a questão da verdade na investigação psicanalítica. Esse eu não conheço. Não conheço. Será que o senhor poderia me emprestar também? Esse está esgotado. Atenção, hein? Esse está esgotado. Eu te empresto, mas com todo o cuidado. Pode ficar tranquilo. Na terça-feira próxima eu devolvo todos eles para o senhor. É mais para mim pegar a referência e eventualmente... Não, mas então, eu tenho 8 livros publicados. Depois eu te dou a série, não é? É uma série. Certo. Este aqui eu acho muito importante. E esse está esgotado, né? O senhor falou. Esse está esgotado. Mas eventualmente eu pegar algum capítulo dele... Atenção, quando eu digo esgotado, não deixe de procurar nas livrarias, porque às vezes a editora não tem, mas alguma livraria tem. Ou até mesmo em como é que chama? Sebo. Né? Eu procurei naquele sebo virtual, no estante virtual. Sim. Dei uma procurada lá, mas eu só tinha encontrado aquele que a Mera me emprestou. Sim. Que acho que é o primeiro. O primeiro é mais difícil de encontrar. Psicanálise do pensamento. Né? Encontrei ele. E o Futuro da Psicanálise foi o meu primeiro livro e está esgotado, dificílimo de achar. Esse aí, se não me engano, tinha no estante virtual. Então compre. Eu vou... compre porque é o mais citado, é o mais procurado e é o que eu pretendo reeditar proximamente. Né? Ótimo, vou procurar. Com certeza. Bion e o Futuro da Psicanálise. E o Futuro da Psicanálise. Vou procurar. Bom, esses dois vão ser muito importantes também.
para citação e para Isso. como referência geral da pesquisa. É. Bom, eu vou pedir para o senhor dar uma lida só aqui nos objetivos, é uma página. Por favor. É o item 3, porque é onde, assim, pensando na trajetória do senhor, nessa etnografia do conhecimento da psicanálise, de que forma que eu pretendo conectar as duas coisas. Metodologicamente, a sugestão que a Minelis propôs foi pensar o círculo hermenêutico. Sim. Né? Pensar a ligação da parte com o todo a partir das ideias que Muito bem. compõem a filosofia. Eu quase diria aqui a título de exemplo. Não é? Por exemplo, não é? Antônio Muniz de Rezende não é o único, mas é um dos. Certo. Então, isso aqui você vai apresentar, não é? Então, essa não é a versão definitiva Não. ainda. Pois é, Essa mas então, o objetivo específico desse projeto de pesquisa é propor uma narrativa do itinerário biográfico, intelectual e cultural do psicanalista, né? Você vai pôr aqui em algum lugar a expressão entre outros. O objetivo de pesquisa é propor uma narrativa do itinerário. Uma narrativa do itinerário biográfico e cultural. Não. Sei lá. Então, o objetivo específico desse trabalho de pesquisa é propor, entre outras, uma narrativa, não é? Porque aqui você deixa em aberto outras possíveis, não é? Bom, na sociedade... Bom, então aqui tem, né, a parte, o objetivo geral, propor uma etnografia da psicanálise do Estado de São Paulo. Bom, aqui então você tem um quadro bem mais amplo, não é? Está ótimo. Aqui está no plural. Estes nativos, nesse caso, seriam estes psicanalistas, não é? Incluindo, está ótimo. Então, se justifica lá, entre outras. No começo já, não é? Sim. Haveriam mais alguns membros da sociedade filiados ao pensamento deniano, além desse daqui que nós falamos, que eu pudesse citar? Sim. Mas aí eu gostaria de pensar com um pouquinho de mais calma, né, para te ajudar, né, para não haver recusa ou você não citar o nome deles, né? E aí será que seria interessante eu citar o nome deles no corpo mesmo, no corpo do texto da pesquisa, ou só fazer referência no final na bibliografia? À medida que você for obtendo, à medida que você for os for encontrando e eles autorizarem, né? Então, no caso desse daqui, por enquanto, só referência bibliográfica, sem aparecer no corpo do projeto. Isso. Tá ótimo, viu? Aqui tá. Então, essa versão, ela não é definitiva, né? Sim. Acho que, como você viu, a metodologia, inclusive, eu ainda não escrevi. Não, mas isso é normal. E é o que está faltando. Veja, sendo bem bioniano, eu digo o seguinte: um texto vai ser redigido várias vezes. O mesmo texto se transforma, né?
como o Bion diz, não é? Pensamentos à procura de pensadores. Não é? Então você vai encontrar esses pensamentos que te fazem pensar. Não é? Então a primeira redação nem por isso é definitiva. Então, eu ia sugerir até para que o senhor ficasse com essa versão, para dar uma lida por inteiro. Fica assim, e deixe-me sim, e eu te devolvo semana que vem. Na semana que vem te trago os livros, te trago aí uma nova versão, já com metodologia reduzida, com algumas correções que a Minéria está... Isso, muito bom. Isso em vista de uma eventual aprovação, não é? Isso. Você vai submeter. Isso. Agora, e em seguida, você vai construir revendo o próprio projeto. Não é? Não se escravize pelo projeto. Justamente. Essa é uma preocupação, aliás, que me surgiu quando veio, por parte da Minéria, a proposta de fazer uma etnografia. Eu fiquei muito preocupado com a questão do método. Eu falei, mas eu não vou ficar muito restrito ao método que o departamento exige que seja praticado. Fiquei muito preocupado com isso. Mas ela e outros professores do departamento me tranquilizaram, né? Porque é mais uma formalidade acadêmica, se tratando de um curso de antropologia, mas há um aspecto, talvez, agora é um aspecto psicológico. Né? Eu dei uma palestra outro dia em São Carlos. Foi São Carlos ou Piracicaba? Acabou sendo o seguinte título: A Sabedoria de um Velho Analista. Por que velho? É o caso do velho Freud, do velho Bion, da velha Melanie Klein. Quer dizer, no fim da vida, não é? Eles próprios repensaram muita coisa. Então, é o meu caso. Quer dizer, aos 82 anos de idade, eu repenso muita coisa. Então, eu acho que você deve procurar, de preferência, os mais velhos. Né? De preferência os mais velhos. Embora, como é o seu caso, pessoas jovens possam estar muito ligadas, né? Os mais velhos, eventualmente, estão fazendo esta revisão que você está fazendo. Né? Então, eu estou atualmente valorizando muito a sabedoria de um velho analista. Em que consiste, né? Isso eu explicito. Depois eu posso até te passar esse texto. Seria interessante, não é? Em que consiste? É o aprendido com a experiência. O Bion tem um texto com esse título, Learning from Experience. Tem em português? Tem em português. Qual seria a tradução? Aprendendo com a experiência. Né? Inclusive, um dos autores que eu cito aqui é um autor, se não me engano, espanhol, Jorge La Rosa Buendia, que ele retoma Walter Benjamin para falar sobre experiência e o saber experiência. Então, ótimo. A apresentação desse conceito muito bom. está no corpo. Então, esse conceito bioniano, aprendendo com a experiência. Que experiência? Então, eu distingo com ele a experiência de vida. Só resumindo muito, experiência de vida. Ele nasceu na Índia, ele morou na Inglaterra, ele passou pela guerra, ele perdeu uma primeira mulher, ele casou de novo, ele morou nos Estados Unidos. É um cidadão do universo. Viu? A experiência dele é uma experiência riquíssima. Não é? Bom, primeiro. Segundo, experiência de análise. Não é? Um analista com muita experiência de análise, que é o caso do Freud. Não é? No fim da vida,
o Freud tem uma posição psicanalítica, eu diria, mais aberta. Eu não digo que ele é mais exigente, ele é mais aberto e mais crítico. Olha, um dos últimos trabalhos dele, Mal-Estar na Civilização. Uma crítica. E há um texto, Alexandre Neres já deve ter dito para você, um texto dele que ficou escondido durante muito tempo e foi publicado com o título O Manuscrito Perdido, Neuroses de Transferência, que é um diálogo com Jung. Né? Olha, interessante. Ele retoma no fim, e foi publicado, né, pelo Ferenc, se não me engano. Né? Manuscrito Perdido chama? Chama-se O Manuscrito Perdido. Né? E ficou durante muitos anos escondido. Onde é que está o manuscrito perdido aqui? Né? Então, é um exemplo, não é, um exemplo no próprio Freud. Quer dizer, ele fez uma revisão de assuntos que ele discutiu com Jung, né, sobre ontogênese, sobre etc., né, e que no fim da vida ele retoma, ou pelo menos foi publicado. Né. E é de fácil acesso? É, de fácil acesso. Se não me engano, é da Imago. Imago Editora. Não está nessa coleção, não. Das obras completas, não. Né, o Manuscrito Perdido. Ótimo. Qual que é o título do artigo que o senhor falou sobre experiência? Learning from Experience. Não, se o senhor chegou a escrever, ou não? Esse é a sabedoria de um velho analista. E aonde que está? Esse não foi publicado, é uma aula que eu dei lá em Piracicaba, né? E é um assunto sobre o qual eu estou trabalhando agora. Mas o que eu estou querendo valorizar? É uma sugestão. Que você dê preferência aos analistas mais velhos. Ou melhor, aos analistas que estão levando em conta a experiência que eles têm. Sem dúvida. Não é? Sem dúvida. Vamos focar nisso. Bom, aí tem algumas perguntas mais cronológicas. Sim. Que eu precisaria fazer, que serão breves também. Quando o senhor volta ao Brasil, acho que 75, se não me engano, para dar aula em BH, em qual universidade? Em 75 eu vim para a Unicamp. 75 para a Unicamp? Eu fui para BH em 56. É diferente. 56. Tá. Eu voltei da Europa em 56. As aulas em BH foi antes do exílio, então? Foi. Tá. As aulas em BH foi. E foi de 54 até 68 mesmo? Não, aí eu fui de 54, Juiz de Fora, São Paulo. Né? Mas isso, as datas nós vamos, como é que eu diria, nós vamos estabelecer de maneira mais cronológica as datas. Né? Em qual universidade de BH? Foi na Católica, na Universidade PUC. PUC chama-se PUC. Como é que é? PUC de Minas Gerais? Eu acho que é Universidade Católica. Preciso verificar o nome dela. Mas ainda hoje tem. Não, hoje eu acho que elas ficou com o nome do fundador, não tenho certeza. O primeiro doutorado do senhor em Roma foi de 54 também? Eu defendi em 54. E nesse mesmo ano veio ao Brasil? E vim para o Brasil. Professor em BH. Olha, é uma questão cronológica, eu preciso verificar quando é que eu comecei a dar aulas. Em Juiz de Fora, São Paulo, o senhor também trabalhou como professor?
Também como professor, em datas diferentes. Datas diferentes, mas como professor. Tá. E aí, esse doutorado na Itália, naquele artigo Psicanálise, Experiência, qual é a sua? Sim. O senhor fala que foi definido no Angélico. Isso. Seria um colégio, uma universidade? É o nome chama-se Pontifícia Universidade São Tomás de Aquino. Pontifícia Universidade São Tomás de Aquino. Aí entre aspas, Angélicum. Que é o... Angélico seria o que? Angélico é uma espécie de... Como é que se diz isso? Não é apelido, é um epíteto para Tomás de Aquino. Tá. Que é como ele é às vezes citado, não é? Tá. Né? E aí, no ano de 68 ou 69, o senhor parte para a Bélgica, né? Que você consegue a bolsa. 69. Na Universidade de Louvain. Exatamente. O ato institucional é do dia 13 de dezembro de 68. Em começo de 69, eu viajo. Certo. E em que ano foi que o senhor terminou esse segundo doutorado e ingressou como professor daí em Quebec? Não, atenção, eu não terminei, atenção, é muito simples. Eu terminei os créditos em disciplina e comecei a redação da tese. Nesse momento da redação, o senhor já estava no Canadá? Eu já estava no Canadá. Eu redigi a tese no Canadá. Tá. E voltei à Bélgica para defender, né, em 74 eu defendi. 74. É muito simples, é 20 anos depois. 54 Roma, 74 Louvain. Isso você não vai esquecer, 20 anos depois. Tá, agora eu não esqueço mais. E do tempo que o senhor esteve no Canadá, foi mais ou menos de quando a quando? Nós fomos para lá em 71, 2, 3, 4, 5. 5 anos. Até 74. Em qual universidade? Não, até 75. Eu vim para cá em 75. Tá. Mas no Canadá o senhor permaneceu até 75. Mas a defesa da tese foi em 74. Foi. Eu estava morando no Quebec e fui defender. Tá. Eu viajei para defender a tese. Ótimo. E em qual universidade do Canadá? Eu trabalhei em dois lugares. O primeiro chama-se Colégio de Ensinos, como é que é? CEGEP, CE, Colégio de Ensino Geral e Profissional, CEGEP, CEGEP. Colégio de Ensino Geral e Profissional. Profissional. E Universidade do Quebec. Certo. Bom, são essas informações que seriam bom constarem também na introdução. Mas essa parte, como é que eu diria, cronológica, nós vamos verificar exatamente, não é? As datas. Certo. Viu? Eu estou em processo de transcrever as entrevistas também. Quando tiver tudo terminado, trago a cópia do senhor. Mas então, isso aí, Fernando, eu diria, é a mão de obra, não é? Esse trabalho você vai ter o tempo todo. Braçal. Até a tese ficar pronta, você vai ter. É assim que a gente faz. Eu já fiz 2, pelo menos, é assim que a gente faz. Né? Há um trabalho braçal sem pressa. Tudo bem? Agora nós vamos interromper. Daqui a pouco chega o outro paciente. Tá ótimo. Então, só queria conferir. O que você vai deixar comigo? É isso daqui. Essa versão. Que daí na semana que vem o senhor tendo dado uma lida, as críticas, sugestões, tudo aquilo que foi necessário, o senhor. Tudo bem. Eu vou te ajudar
da maneira mais espontânea possível. Né? Nessa fase agora, que é uma fase de levantamento de dados, de sugestões, etc., né? Você vai se sentir muito à vontade para usar ou não. São sugestões. Né? Também, se não forem utilizadas agora, nada impede que durante a pesquisa, mais para frente, elas sejam incorporadas também nas informações. Né? Bom, aí, em relação aos bionianos, né, chamados dessa forma, seriam então isso vai ser muito textos fácil. oficiais, atas, isso artigos. vai ser muito fácil para você. Por exemplo, aí tem esse, está vendo aí? Revista. Tá. A revista publica com né, uma certa regularidade. Você poderá ir à sociedade. E tem todos os exemplares lá. Tem todos os exemplares para consulta. E a Sociedade Brasileira edita essa revista também? A revista ID também? São 3 revistas lá. Deixa eu... Revista Brasileira de Psicanálise. Ela seria mensal, semestral? Não, ela tem, são 4 números por ano, tem impressão. Revista Brasileira de Psicanálise. Mas não tenho certeza, isso você pode conferir aí. A ID e o Jornal de Psicanálise, são 3. O jornal seria mensal? Não, também não é. Não tem regularidade. Mas só a título de curiosidade, deixa eu ver se eles mencionam aqui qual é a atribuição. Está vendo? Volume 1 de 2009. Para mim adquirir, é possível? É possível, você pode se tornar assinante. Pelo site, contém todas as informações? Olha, aliás, tem aqui, ó, tá vendo? O site aqui, ó. RBP, Revista Brasileira. www.rbp.org.br. A revista ID tem um site particular também? Divulgação. Eu não estou vendo aqui. Assinatura e números avulsos. Aqui, eu tenho um site, sim. id@sbpsp.org.br. E tem um outro aqui também? Consulte nossa página. Tem vários, olha aqui, tá vendo? Periódico. Posso copiar esses 2? 3. São mais 3? Eles são muito acolhedores, o pessoal da biblioteca. Então, fica em São Paulo, sociedade? Fica em São Paulo. Eu vou quanto antes, logo que possível, Né? fazer uma visita. Então, você tem o endereço aí mesmo. Então, acho que... Está bem encaminhado. Está bem encaminhado, está bem encaminhado. E assim, doutor, na medida do possível, toda crítica que o senhor tiver a fazer, se o senhor achar que não está bom, alguma informação não, que isso não deveria ser evidentemente, trabalhada... tanto do ponto de vista, eu vou dizer assim, não é? Do ponto de vista do conteúdo, não é? As informações de ordem histórica sempre precisam ser verificadas. Os conteúdos de ordem teóricos também, mas aí na versão de cada um. Sim. O que o Inácio diz, Sim. o que eu digo, o que o Sapienza diz, isso você vai checar individualmente. O que tiver sido publicado é muito mais fácil.
Né? É muito mais fácil. E também, mas eu acho eventualmente, que pode se tornar muito rico. Há uma pessoa que eventualmente, você poderá contactar, né? José Américo Junqueira. José Américo Junqueira. Um psicanalista bioniano também. Bioniano em Ribeirão Preto. José Américo Junqueira. Qual a importância do depoimento dele? É que ele foi para os Estados Unidos fazer análise com o bio. Foi analisado pelo bio. Ele foi analisado pelo bio. Né? E ele tem ele escreveu, né? Ele já escreveu o depoimento dele, Minha Experiência com Bio. Né? Foi publicado? Foi publicado. Então isso é interessante, pelo menos mencionar. Por que é interessante isso? Eu vou te dizer uma coisa delicada. Existem, ou melhor, este é exemplo de alguém que se analisou com bio. E há outros que, mesmo não tendo se analisado com bio, estudaram a fundo a obra do bio. Eu acho que eu faço isso. E há alguns que fizeram as duas coisas. Mesmo não tendo sido analisado com bio, participaram de supervisões, participaram de encontros com ele. Né? Então, eu acho que há pelo menos 3 situações. Né? Os que conheceram bio e não necessariamente estudaram a obra dele. Os que aprofundaram na obra dele numa leitura pessoal, eu acho que é o meu caso, e há aqueles que, por assim dizer, né, se situam no ambiente criado pela influência de bio. Nem bio, nem a obra, mas o ambiente. Né? Sociologicamente, se poderia falar de uma cultura bioniana. Né? Então, a ênfase seria, nesse caso, no ambiente e na própria cultura bioniana. Na própria cultura. Né? Que é um pouco os nossos alunos atuais estão, né, eu diria, nascendo neste ambiente. Né? Estão começando neste ambiente. Mas isso também, sociologicamente, é delicado. Quem é quem? Né? Você não vai situar as pessoas. Mas é uma diferença que existe. É bom, então, é uma diferença que existe. Né? Ótimo. O José Américo Junqueira, ele participa de alguma instituição? Ele participa do grupo da Sociedade de Psicanálise de Ribeirão Preto. Sociedade Brasileira de Psicanálise de Ribeirão Preto. Não sei como é que ele está de saúde. Eu ouvi dizer que ele não estava muito bem de saúde. Né? Mas isso é um outro detalhe. Né? Bom, mas todo caso mencionado, acho que seria importante também. Enfim. Então eu acho que... E estas pessoas, eventualmente, vão lhe dar também sugestões. Né? Sem dúvidas. Novas sugestões. Novos horizontes vão se abrir em contato. Isso. Eu pretendo, estou bem curioso, aliás, para conhecer a sociedade brasileira, conhecer a biblioteca também. Olha, então deixa eu te dar uma informação em cima da hora. Sexta-feira e sábado vai haver um encontro sobre
publicações em psicanálise. Sexta e sábado agora? É, sexta e sábado, não sei. Você pode, inclusive, telefonar e perguntar se você pode se inscrever. Eu estou com intenção de ir. Já reservei o meu lugar. Se eu não puder ir, se eu não puder ir, não irei. Mas se eu puder, meu lugar já está reservado. E eu teria que ligar lá, no caso? Liga. Bom, telefone. Da sociedade. O da sociedade você tem aí. Pode pegar aí. Aqui tem. Seria esse 011 2125. Isso. O que está escrito aí? Assinatura e números avulsos. Não, esse é... Deixa eu achar que aqui é melhor. Da sociedade. Olha, eles vão te dar a informação, não é? Se você ligando, você vai ter a informação. 3661 011? É. 3661 9473. 9473. Deixa eu ver se eu tenho algum exemplar aqui do boletim, porque o boletim você teria mais facilidade. Bem, no boletim você tem as informações, eu vou te dar de presente esse. Aqui, ó. Tá vendo? Você tem todos os possíveis telefones. Contatos, tá ótimo. Muito obrigado. E aqui seriam a programação, né? Do que seria apresentado. Não, mas atenção, esse número é antigo. Abril de 2007. Viu? Achei que fosse recente. Não. É este fim de semana agora, né, portanto, aqui, ó. 19 e 20. 19 e 20. Tá. Viu? Bom, ainda dá tempo de se programar. Vou ligar lá e ver. Viu? Seria possível. Se for possível, você pode dizer que você é doutorando da Unicamp, né, e que você está interessado no assunto publicações em psicanálise. Tá. E a inscrição seria via telefone mesmo? Via telefone. Tá ótimo. Vou ligar lá e ver se eu consigo, sim. E há, inclusive, um detalhe, parece que vai haver almoço. Você vai poder almoçar lá, né, pagando uma taxa X, viu? Certo. Vou ligar e vou me informar, então. Tá ótimo. Bom, esse é o artigo que o senhor me prestou semana passada, tá. Xeroquei, não tive a oportunidade de ler ainda. Então, esse aqui você não pode se dar por enquanto. Certo. Porque ele vai ser publicado, né, nesta revista. Né? Depois de publicado, ela se chama... Né, Eu comprei o volume 1, o 2 e o 3. Dessa nova edição? Nova edição. Então, isso aqui vai ser publicado no número sobre bio. Número 6, se não me engano. Acho que é o 6. Esse boletim aqui, ele é o quê? Esse é mensal. Mensal. Esse é mensal. E é só na sociedade que eu teria Só na acesso? sociedade. Mas seria mais uma ocasião de eu estar lá para criar uma atualizada também. Você passando por lá, né, faça uma visita assim, descompromissada.
Não é? Diga, olha, eu sou aluno, mas veja se você se inscreve para esse encontro de sexta. Vou procurar fazer isso ligado. Tá bom? Tá certo. Tá ótimo. Obrigado, Tá presidente. Ó, então, semana que vem a gente traga um vídeo, Isso. que eu estou sem falta, Tá. e uma nova versão. E aí nós vamos interromper por causa das férias. Você viu ele? Tá Bom. O gravador ficou ali. Ah, é mesmo. Isso é importante. Obrigado.